acusação e nenhum estado de litigância. Pelo contrário, acontece algo de extraordinário que fuja dos padrões dentro de um ambiente, seja social, seja de um ambiente universitário, de um ambiente da administração pública, de uma empresa. Alguém considera aquilo um fato reprovável? Vamos investigar. Primeiro, se o fato é reprovável e, se for, se há presunção de autoria. Se o fato não for reprovável e se não houver presunção de autoria, não toma-se providência alguma. Mas essa verificação da reprovabilidade do fato e da presunção de autoria, ela é levada a efeito através de uma sindicância. Na sindicância não há acusação, portanto não precisa haver defesa. Ora, chegamos à conclusão que o fato é reprovável e a presunção de autoria, instauramos um processo administrativo contra o presuntivo autor daquele ato reprovável. Pois bem, essa noção simplérrima, digamos assim, que acho que ninguém discorda, antes da Constituição de 88, ela merecia vamos dizer assim, algumas objeções, por exemplo, por parte de Eli Lopes Meireles, grande administrativista brasileiro. Para o Eli defendia a possibilidade da verdade sabida. Se o fato é notório, documentalmente provado, manifestamente evidente, para que sindicância? Para que processo? Aplica-se a pena. Só que não pensava, Luiz professor, que muitas vezes os documentos são falsos, que a nossa vista nos engana e que a confissão, sabe Deus como pode ter sido arrancada. Eu vi um filme um dia desse, não sei se viram, ocasionalmente estava trocando de canal, estava passando um filme de um policial, era um policial branco e eu não sei se ele depois veio a ser policial, mas ele era um negro que atuava na área comercial. E os dois não se suportavam. E estavam conversando atrás de um carro, e os circunstantes estavam olhando aquela conversa acalorada, estavam discutindo os dois, e de repente, o que as pessoas viam? O policial branco pega um taco de golfe e começa a bater no seu interlocutor negro. Na verdade, que enquanto eles estavam discutindo, saiu de dentro do carro um enxame de abelhas e começou a atacar os dois. E ele pegou o taco de golfe para se defender a ele, e daí a impressão que os outros tinham do outro lado da rua era que estava vendo um verdadeiro espancamento. E daí o negro que não gostava do policial branco aproveitou-se daquilo para acusá-lo, dizendo que ele realmente estava sendo agredido, porque as abelhas depois sumiram, ninguém mais viu nada, e ele ficou todo mordido de abelha e achava que aquilo vinha das pancadas que ele tinha recebido. Então, isso serve para demonstrar que as coisas, que a vista às vezes nos prega peças. Então, se nós reconhecemos todos que a nossa Constituição Federal de 88, ela assenta-se sobre um princípio, aliás, não é nem um princípio, é uma base antropológica comum, que é a dignidade da pessoa humana, é impossível nós defendermos qualquer ideia conducente a de que as acusações elas podem merecer uma reprimenda sem uma ampla investigação, sem um processo administrativo, um devido processo administrativo que assegura ao acusado o contraditório para a defesa. Senão vamos parar de falar em princípio da dignidade da pessoa humana. Doutor Jardim, você sabe a luta que tive no Conselho Federal, porque alguns, e não estou cometendo nenhum despautério, porque disse isso lá, presente na tampa, olhando olho no olho, de que alguns têm esse espírito, o espírito necande, punhende dentro e querem impor no Conselho Federal, por exemplo, querem acabar com a prescrição de faltas funcionais.
O Instituto da Prescrição é uma garantia do indivíduo e que caminha paralelamente à segurança das relações jurídicas. Tem outros que querem a punição a qualquer custo, parecendo que a missão de quem conduz o processo seja, ao cabo e ao final, lograr a vitória da punição, quando não é assim. Eu, como advogado, e sei que tem vários colegas aqui, já no outono da existência, fico pensando que bem poucas vezes nos processos judiciais nós alcançamos a tal da verdade material. O nosso sistema brasileiro, com essa proliferação de obstáculos recursais, obstáculos ao alcance da verdade material, nos propicia uma cordilheira de verdades formais ou verdades processuais. Então, os processualistas gostam muito de criar obstáculos. Houve quem dissesse lá em Curitiba que os processualistas, houve quem dissesse, não fui eu que disse, alguém disse, que os processualistas são os motoqueiros do trânsito do direito, eles ficam criando confusão para atrapalhar o tráfego do direito. Eu não concordo bem com isso, mas de qualquer forma, o advogado enfrenta problemas seríssimos. Hoje com o processo eletrônico menos, mas prequestionou, não prequestionou, repercussão geral. E querem acabar com os recursos. Às vezes a pessoa tem todo o direito, mas daí o advogado perdeu o prazo. E daí? Acabou o direito dela, o advogado perdeu o prazo. Os argentinos estão na nossa frente, nesse particular. Na Argentina, ainda que o advogado tenha perdido o prazo, se o juiz reconhecer que é relevância e que é uma injustiça que está sendo praticada com alguém, ele decide a matéria. Eu acho isso, nós devemos aprender essa lição, porque não é possível alguém que detém um direito ser prejudicado por uma falha do profissional, ou por uma questão meramente burocrática, deixou de pagar as custas. Meu Deus, isso é um crime, o cara não pagou as custas. O judiciário é um poder que devia ser pago pelos impostos gerais. A condição nossa é contraditória, o acesso à justiça. O acesso à justiça, tem gente que não tem dinheiro, e daí não se reconhece a justiça gratuita, e daí? Que acesso à justiça? E a Constituição fica sendo letra morta. De qualquer sorte, quando nós falamos de dignidade da pessoa humana, nós estamos falando do homem nas três dimensões que nos fala Canutilho. O homem como pessoa, o homem e mulher, como trabalhador, como chefe de família. O homem e a sua dignidade. E temos que pensar que um homem de bril qualquer sanção ofende. Ah, mas ele foi simplesmente advertido, simplesmente censurado. Quem tem vergonha na cara não gosta nem de ser processado. A estigmatização do processo traz problemas sérios. Eu tenho lutado muito no Conselho Nacional de Justiça e lutava no Conselho Nacional, no Conselho Federal da Ordem, para que acusações desprovidas de fundamento, acusações anônimas, fossem jogadas no lixo. Eu acho o fim da picada que algum órgão sério no Brasil ainda diga: a denúncia resultou de uma acusação anônima. Acredite se quiser, eu vejo isso todos os dias. Eu só aceito a acusação anônima numa situação, numa condição: que aquele que recebe a acusação, a carta anônima, lendo a carta, vá se inteirar dos fatos. Se chegar à conclusão que há reprobabilidade nos fatos, ele assume o papel de acusador e esquece que a carta que ele foi endereçada é anônima. Aí sim. Agora, fora disso, eu tive que fazer uma resposta no inquérito que o Ministério Público abriu lá em Curitiba, um inquérito civil. O procurador dizia que, tendo recebido uma carta anônima, que ia se tomar conhecimento dos fatos. Você não tem que responder nada, nem meu cliente. A Constituição veda o anonimato, ou seja, a carta anônima ou a denúncia anônima só vale se aquele que recebê-la
incorporar o conteúdo da acusação e se tornar ele o acusador. Muito bem. Disse que a Constituição Federal de 88 deu ao processo administrativo um tratamento diferenciado. Com toda certeza, colocou o processo administrativo no mesmo plano do processo judicial, civil e penal. Um núcleo comum de processualidade firmou-se com a Constituição de 88. Evidente que existe um núcleo diferenciado. Nem podemos falar em coisa julgada administrativa, mas o núcleo comum, ele é afetado por princípios que são de aplicabilidade comum entre o processo civil, o processo penal e o processo administrativo. Que núcleo é esse? Eu começo falando, por exemplo, da prescrição. A prescrição tem a ver com a segurança das relações jurídicas. Ora, no Brasil, vige a prescritibilidade. A imprescritibilidade é a exceção. Só é imprescritível no Brasil aquilo que a Constituição diz que é. E ela diz bem pouco que é imprescritível. Aí cria-se, tanto no direito ambiental, ou cria-se nas construções jurisprudenciais de indenização por danos à fazenda pública, algumas ideias de imprescritibilidade, mas eu não vou entrar nesse assunto. O que é importante dizer é que, quando alguém tem notícia de um fato que lhe desagrada, que lhe impõe algum dano, essa ciência, e algumas vezes dizem ciência oficial, é na hora de tivermos essa discussão. Vejam que absurdo. A ordem baixou uma súmula contra os advogados, que nós vamos derrubar essa súmula, se Deus quiser. Diz o seguinte, que somente quando a ordem toma conhecimento oficial do fato praticado, reprovável, praticado pelo advogado, é que começa a correr a prescrição. Aí eu sustentei o seguinte, o que é conhecimento oficial? Conhecimento oficial, a ideia é que alguém deu conhecimento ao público em geral. Por exemplo, quando você manda um convite de casamento, você dá conhecimento oficial à sociedade que você vai casar. Dou conhecimento, tem gente, dessas pessoas que saem do armário, por exemplo, dou conhecimento oficial que de hoje em diante eu já não sou mais aquela pessoa que era. Bom, conhecimento oficial, todo mundo passa a respeitá-la de forma diferente, né? Porque já, evidentemente, as coisas mudaram. Mas na ordem, sabe o que eles consideraram? Que é o protocolar na ordem dos advogados é o conhecimento oficial. Então, sujeito, nós tivemos um caso lá na Câmara, o sujeito entregou o documento para o advogado 20 anos atrás. Aí o advogado mudou de escritório, aí ele chegou, quero meus documentos, que eu entreguei para o senhor. Mas eu nem me lembro mais do senhor, quem que é o senhor? Não, eu sou filho da viúva. Não, mas eu quero meus documentos. O senhor está aqui, o senhor me deu um recibo de documento. Meu amigo, há quanto tempo? Olha aqui, é 1960 e não sei quantos. Mas não interessa. Aí, o advogado, já nem acha mais documento. Ela representa, enquanto advogado, 20, 30 anos depois do fato ter acontecido. Se é possível aceitar isso, pois o Conselho Federal aceitou. Baixou uma súmula dizendo que é do conhecimento oficial do Conselho. Então, a prescrição é uma garantia para o cidadão de não ficar a vida inteira aprisionado pelo medo, pela sensação, pelo menos, de temor de ser escandalizado, ser publicamente, de alguma forma, sofrer dano público à sua moral. Segundo princípio, o princípio do juiz natural. No processo administrativo disciplinar, algo que chama atenção até hoje é que não se obedece à ideia de que
as comissões de processo administrativo têm que ser permanentes, têm que anteceder o fato considerado reprovável. Não é mais possível aceitar que o administrador público, ao seu talante, escolha pessoas para compor comissões depois do fato acontecido, ou para absolver ou para punir. Se ele gosta da pessoa, ele diz, bom, quem que eu vou pôr nessa comissão? Frei Galvão de presidente, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. Agora, se ele não gosta, daí ele, Fernandinho Beiramar, e vai por aí afora. Eu acho que esse tipo de comportamento, lamentavelmente, se observa no Brasil até hoje. Como também se observa no Brasil, algo que é incompreensível. Um dia desse eu fui fazer uma sustentação oral no Conselho da Magistratura do Paraná e disse isso. Não é mais possível aceitar o processo inquisitorial, mas não inquisitório no sentido que nos fala o Jacinto Coutinho lá, que é o juiz que tem que ir atrás, o julgador que tem que buscar as provas, mas inquisitorial, de inquisição, onde o Torquemada acusava e o Torquemada julgava. É absurdo que a mesma autoridade que acusa e julgue o processo. Cria-se um vínculo psicológico com o ato de punir. O corregedor da Justiça sai pelo Paraná e daí viu lá que o juiz cometeu um ato que ele considerou ilícito. E ele vem, formula a acusação, transforma aquilo num processo e no Conselho da Magistratura ele é o primeiro a dar o voto. Ele disse, mas Vossa Excelência não pode votar, Vossa Excelência fez a acusação, não se sente mal em votar? Não me sinto nem um pouco mal. Está errado isso, quer dizer, as pessoas têm que ter essa noção. É como, por exemplo, o mandado de segurança que impetrei contra ato do Conselho Nacional de Justiça, o presidente era o ministro Jobim, e eu impetrei um mandado de segurança contra ato do Conselho, mas representado por ele era a autoridade coatora. E quando eu fui sustentar no Supremo, eu disse, mas ministro, vai votar? Claro. Lá eu sou uma coisa que eu sou outra. Mas eu estou vendo o mesmo homem, a mesma pessoa. Eu não sei, tem coisas que... Ministro, o senhor chegou um pouco depois que eu tinha dito que o senhor disse que a gente vai chegando a uma certa idade, vai falando. Eu não sei, eu sempre tive esse mau costume, mas eu fico indignado com essas coisas. Eu quero tratar a gente como burro, sabe? Criança boca. Fica quieto, olha lá, eu vou participar do julgamento e acabou-se. Tenha santa paciência. Terceiro princípio do devido processo legal. O devido processo legal, para mim, não é o processo obediente, liturgicamente, aquelas fases legais. Devido processo legal é o processo adequado ao caso que o julgador tem em mãos. Eu vou dar alguns exemplos. Eu estava defendendo uma moça, que é minha colega de faculdade, e ela é procuradora do INSS. E ela era acusada que, como procuradora, não podia lecionar em faculdade particular, porque tinha uma resolução. Aí eu disse, eu quero que você ouça tais e tais pessoas para o presidente da comissão e vamos apurar tal e tal prova. Ela disse, perdão, o senhor me deu aqui 5 nomes para serem ouvidos, só pode ouvir 3 de cada lado. Onde é que está dito isso? Aí está dito na lei. Não, na lei não está. É uma resolução interna nossa. É na resolução interna. Pois bem, eu não gosto de ser, e ninguém tem esse direito de estar sendo professoral. Mas eu disse, você já ouviu falar em interpretação conforme a Constituição? A primeira vez que eu ouvi falar nisso, não foi o Canutinho, nem o Jorge Miranda, que vimos por aqui. Eu estava em Madrid, na Universidade Complutense de Madrid, em 1978, acho, 79, e o professor Garcia de Derry estava fazendo a palestra de abertura, e ele falava sobre interpretação conforme a Constituição, mas um modo diferente do que eu havia ouvido falar até então. Para o professor Garcia de Derry, a interpretação conforme a Constituição
ela oferece ao intérprete uma prerrogativa de ser o constitucionalizador da lei inconstitucional. Ou seja, nós constitucionalizamos uma lei inconstitucional através da nossa interpretação. A revelação do real sentido da norma é buscada lá dentro da Constituição. Quando a Constituição diz assim: ninguém poderá ser acusado, punido ou privado de seus bens sem o devido processo legal e senão pela autoridade competente. Quando a Constituição diz que, em se tratando de acusados ou litigantes, eles haverão de ser processados com direito ao contraditório e ampla defesa, com todos os meios ou com os meios e recursos inerentes, ela está falando em exaustão de recursos inerentes. Ela está querendo dizer que nós devemos buscar a verdade material, que nós devemos ir, pelo menos utilizar, de todos os meios possíveis para concluir pela culpabilidade e pela inocência de quem está respondendo ao processo administrativo. Então, as leis que fixam número máximo de testemunhos para serem ouvidos, provas, elas devem ser desconsideradas por aquele que detém o poder de julgamento, quando ele não tiver condição de firmar uma convicção sem buscar essas provas. E ele estará fazendo uma interpretação conforme a Constituição, constitucionalizando uma lei inconstitucional. Por exemplo, a Lei 8.112, quando diz que da sindicância poderá resultar sanção, advertência, repreensão ou suspensão até 30 dias, ela, a sindicância, está sendo tratada como processo, e o intérprete tem que tratar a sindicância como processo ali. Ali ele estará fazendo uma interpretação conforme a Constituição. Porque se na sindicância não pode haver acusação e não precisa haver defesa, não é possível que na sindicância possa resultar sanção. Então o que eu faço? Declaro como inconstitucional o artigo 103 da Lei 8.112? Não. Eu trato aquilo que está escrito ali, sindicância, como processo. E ofereço contraditória para a defesa com os meios e recursos inerentes. Então está na hora de nós botarmos em prática aquilo que nós lemos, que nós defendemos, que é muito mais confortável você seguir a lei, ser obediente. Eu estou sendo obediente. A lei fala 3, para mim é só 3. As favas com a lei. Eu não sou defensor do direito alternativo, sou defensor de uma interpretação conforme a Constituição. Constituição que, como disse, exalta a dignidade da pessoa humana como base antropológica. Ou então não parar de falar, como também disse, desse tema. Porque eu não aguento mais chegar no tribunal e dizer: mas é lamentável, e o processo, realmente, eu tinha que conceder esse mandado de segurança, porque, mas, sabe, lamentavelmente, alguma coisa me diz aqui que, se eu considero, está descumprindo a lei. Esse tipo de argumentação ninguém mais aguenta nos tribunais. Eu acho que o julgador ele foi feito para fazer justiça. Então, quando eu digo que na Argentina o advogado perdeu o prazo, mas daí a autoridade lá viu: mas isso aqui é um descarado, esse camarada está sendo injustiçado. E o advogado dele perdeu o prazo, ele vai ser injustiçado? Não, eu vou julgar, e julga. E a lei de processo administrativo da Argentina permite que isso aconteça. Bom, quando nós falamos em princípio da presunção de inocência, claro que vem toda aquela discussão de ficha limpa. Bom, a verdade é que esse princípio ele decorre do princípio indúbio pro reo. É um desdobramento. O princípio da presunção de inocência aparece pela primeira vez numa Constituição em 88. Antigamente ele constava tão somente no Código de Processo Civil. Mas ele tem desdobramentos.
E aqui, eu confesso que vou entrar numa parte polêmica, e também nem quero que todo mundo concorde comigo, mas, de certa forma, lá no Conselho da Ordem já consegui convencer alguns companheiros. Que desdobramentos são esses? O que diz o princípio da presunção de inocência? Que ninguém pode ser considerado culpado até prova definitiva, transitada em julgado, através de uma sentença, até declaração definitiva, transitada em julgado, através de uma sentença judicial penal. Ora, se assim é, será que nós podemos reconhecer a autoridade administrativa, por mais importante que seja a função que exerce, de declarar que alguém cometeu crime contra a administração pública? O estatuto, qualquer estatuto diz lá, servidor será demitido, quando praticar crime contra a administração pública. O processo administrativo corre mais rápido que o processo penal. E daí? E a autoridade tem esse poder. Eu me lembro que há alguns anos atrás, na presidência, acho que do Collor de Mello, ele, logo que assumiu, ele avocou os processos de delegados em Polícia Federal, processos administrativos, dentre os quais usa o Paraná. E resolveu, antes sequer que as denúncias tivessem sido oferecidas contra os delegados, por fim, aqueles processos demitiam os servidores. E no ato disse mais ou menos assim: o presidente da República, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal, considerando os positivos da lei tal e da lei tal, com base no artigo 357 seguintes do Código Penal, resolve demitir os delegados federais, fulano, pela prática de crime contra a administração pública. Eu disse, mas o presidente da República agora virou juiz penal? E entrou um mandado de segurança perante o Supremo Tribunal Federal, que, lamentavelmente, eu não logrei vencer. Pelo contrário, tive uns 3 ou 4 votos só. Mas eu continuo pensando que o certo estava eu. Não tinha nem denúncia oferecida. A narração, porque o direito é um todo. Quem disser ao contrário, hoje presta um desserviço à causa do direito. O motivo do ato administrativo é a mesma coisa que tipo no direito penal, hipótese de incidência no direito tributário. O motivo do ato administrativo era correspondia exatamente ao tipo, ipsis literis, a mesma narração. Crime de prevaricação. Muito bem. E daí a autoridade administrativa se arroga o poder, antes que a decisão penal seja exarada, dizer que o sujeito é criminoso. Que saudade do antigo DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público. Alguns nessa sala talvez tenham lembrança dele, que era um tremendo órgão administrativo decisório e que baixava formulações, e que num caso como esse ele dizia, em havendo coincidência entre o tipo penal e o motivo do ato instaurador do processo, o processo fica sobrestado até a decisão da justiça criminal. Mas vai demorar muito, as farras com a demora. Nós não estamos buscando proteger a dignidade da pessoa humana. Mas depois, se ele for absolvido na justiça criminal, e se a sentença penal absolutória negar o fato, negar a autoria, ele pede a reintegração. 30 anos depois, ou depois que ele morreu de tristeza, o que é isso? Na hora de alguém passar a tratar com mais humanidade as relações entre a administração pública e seus servidores. E depois, mais que isso, artigo 127 da 126 da Lei 8.112, as instâncias penais são independentes. Isso é uma mentira. Isso não existe. São relativamente independentes. São independentes em alguns casos. Neste caso não são. Por quê? Porque o Código Civil e a Lei 8.112 diz com toda a clareza e com
fundamento constitucional que a instância penal prepondera sobre a instância administrativa e assível quando houver absolvição na justiça penal com trânsito em julgado. Então não são independentes. E eu vou mais além. E por que só quando houver negativa de fato e negativa da autoria? O processo penal chega ao cabo e ao final e o juiz diz assim: o fato não é punível criminalmente. Portanto, negativa do fato. Houve o fato? Houve. Mas não constitui crime. Ou houve o fato? Houve. Constitui crime? Constitui. Mas o acusado não foi quem praticou o ato considerado criminoso. Nos dois casos, a absolvição. Transitar de julgado essa absolvição, ela vale como se fosse um título a ser exercido contra a administração pública para a reintegração do servidor. Muito bem. Por que a absolvição por falta de provas não causa esse mesmo efeito? Ou então a extinção da punibilidade pela presunção. Por exemplo, o Ministério Público deixa escoar o prazo em Alpes para oferecer a denúncia. E não há processo criminal. Não há processo criminal, porque o juiz extingue a ação proposta extemporaneamente e absolve o acusado em razão do oferecimento tardio da denúncia. Não houve processo. Ele foi considerado culpado? Claro que não foi. Inocente que pode não ser, mas culpado ele não é. E por que essa sentença não tem o mesmo efeito da que nega o fato, nega a autoria? Ou então, o Ministério Público, por mais ingente que tenha sido a sua atuação, ele não consegue reunir um material probatório forte o suficiente para a condenação. E o réu é absolvido por falta de provas. E ele é culpado? Claro que não é. Ele pode não ser inocente, mas culpado ele não é. E o que diz o artigo da Constituição Federal? Ninguém pode ser considerado culpado da prática de um crime. Ora, então o que eu defendo? Quando houver na narrativa fática do motivo do ato administrativo e da denúncia penal coincidência ipsis literis, não há como a autoridade administrativa considerar culpado do cometimento de um crime um cidadão antes que o processo penal chegue ao seu desfecho. Não vejo grande dificuldade na compreensão disso. Bom, já me apurando, tivemos o desprazer de, enquanto conselheiros da Ordem, assistir ao Supremo Tribunal Federal baixar a súmula número 5. Eu, na época, fui designado pelo presidente de então para ajuizar uma ação em nome do Conselho Federal pedindo cancelamento da súmula. Essa súmula é aquela que diz que não precisa defesa técnica em processo administrativo. Fiquei extremamente impressionado com o descompromisso com que o Supremo tratou essa matéria. O Supremo composto por constitucionalistas. De repente, mas no Tribunal Federal da Alemanha não precisa, não vê essa dificuldade nenhuma que alguém que não seja bacharel cuide da defesa. Ou defesa, ampla defesa, não precisa ser uma defesa transbordante. Um amigo meu disse isso. Eu fiquei muito triste. E analisei a ação, tive que tomar cuidado com os termos que eu lancei a tal peça. O meu livro, publico pela Saraiva, eu não sou tão comedido assim, porque a ação foi ajuizada e não andou 1 milímetro durante esses todos os anos, há mais de 6 anos que eu ajuizei essa ação. Não deram a menor importância, e a Ordem parece que também não está. Tinha que cobrar com muito vigor o andamento dessa ação. E o que aconteceu no plano prático? Até porque não teve gente da Advocacia Geral da União que
Eu sei que houve uma queixa do então advogado-geral da União, que, meu Deus, o judiciário está anulando um monte de processo por ausência de defesa técnica e estão requerendo a reintegração e o judiciário vai quebrar os caixas da nação se continuar decidindo desse jeito. Não sei se essa foi a motivação, não sei. A grande verdade é que houve um tempo, talvez o ministro Biratã deva lembrar, que, muito inflamado em sua defesa, o consultor-geral da República dizia aos ministros do Supremo da época que se decidisse contra aquilo que a União estava pleiteando, eles quebrariam o caixa da nação. E o ministro relator disse: olha, eu fiquei muito atento à sua sustentação oral e confesso que se ministro da Fazenda fosse, estaria preocupado, mas eu sou ministro do Supremo Tribunal Federal, então não tenho preocupação alguma. Pois olha, com base numa decisão do Tribunal de Contas da União, que era decisão, envolvia prestação de contas, não tinha nada a ver muito com o processo administrativo, baixo na súmula número 5. Eu rebato item por item e mostro que esta súmula foi baixada sem a menor atenção à jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal. Mais que isso, eu falei aqui de prescrição, de princípio do juiz natural, de devido processo legal, de presunção de inocência e seus desdobramentos, de contraditório e ampla defesa que impõe uma participação ativa e crítica de quem está sendo processado em todo o processo. Falei aqui, em termos gerais, que o processo administrativo ele anda mais rápido, razoável duração do processo. Pergunto aos senhores, será que um leigo teria condição de usar todos esses ingredientes para fazer uma defesa? Ou será que nós estamos negando que a Constituição Federal de 1988 elevou ao mesmo patamar do processo judicial, civil e penal, o processo administrativo? Eu não sei, eu deixo isso como reflexão. Eu só sinto que no Brasil, as autoridades, o Brasil tem muita gente importante, o Brasil é terra de gente importante, todo mundo é importante lá. Esquecem talvez que o